No princípio do século XV, Portugal inicia a sua expansão marítima. Os objetivos da estratégia desenvolvida pelo infante Dom Henrique eram chegar à Índia por mar, contornando a costa de África, e dominar as cidades costeiras de Marrocos para a proteção do território português e da sua navegação comercial. A expansão em Marrocos visava também a supremacia na região e o controle da navegação no Estreito de Gibraltar. O aumento do poder de Portugal face às restantes monarquias ibéricas e o alargamento das suas fronteiras, a apropriação dos mercados do ouro, prata e especiarias que afluíam aos portos marroquinos e da produção de trigo local, e vitórias na Guerra Santa contra o Reino de Granada, o Reino de Fez e o mundo islâmico em geral. Se a burguesia emergente era motivada pela obtenção de novos produtos e mercados, para a nobreza tratava-se de conquistar glória e novas terras e rendas. Começa um período de guerras em Marrocos, que durou mais de 350 anos, entre a conquista de Ceuta em 1415 e a evacuação de Mazagão no ano de 1769. As cidades que os portugueses conquistaram em Marrocos nos séculos XV e XVI ficaram sujeitas a bloqueios terrestres e eram frequentemente atacadas. Ilhas em território hostil comunicavam entre si através do mar e dependiam do exterior, fossem alimentos, fossem armas e munições. Expulsas as populações locais, o seu repovoamento dependeu inicialmente das guarnições militares e de grupos marginais, como condenados, aventureiros e corsários. Com o tempo e a vinda de novos colonos, foram adquirindo uma estrutura social mais equilibrada. Existiam dois grandes grupos de residentes: os fronteiros, militares ou membros da administração pública e suas famílias, e os moradores, populações que se estabeleciam e faziam as praças viver com o seu trabalho. A estes juntavam-se as chamadas minorias, fossem as comunidades judias já existentes à data da conquista ou expulsas de Portugal, sobretudo comerciantes, os mouriscos expulsos da península, bem como os chamados mouros de pazes, gente local com quem os portugueses estabeleciam acordos de paz e cooperação. A expulsão dos seus habitantes tornou as cidades herdadas demasiado grandes e ingovernáveis. Para solucionar este problema, os portugueses reduziam a área da cidade através dos chamados atalhos, muralhas que dividiam a cidade em duas partes, chamadas Vila Nova e Vila Velha. A Vila Nova, onde os portugueses se instalavam, era normalmente mais pequena e próxima do mar. Os edifícios e a muralha da Vila Velha eram de seguida demolidos, já que, sem habitantes, era um terreno perigoso para emboscadas. Essa área transformava-se em campos de cultivo, pomares e pastagens para o gado. Ceuta, Arzila, Tânger, Safim e Azamor seguiram este modelo. Em Ceuta, cuja população passou de 30 mil habitantes para uma guarnição inicial de 2.500 soldados, já existiam vários bairros compartimentados por muralhas, o que permitiu a demolição dos chamados arrabaldes sem grandes obras na Medina, onde os portugueses se instalaram. Em Arzila foi construída uma muralha paralela ao mar, dividindo a vila em duas partes, instalando-se os portugueses na parte menor junto ao mar. Posteriormente foi demolida a parte sobrante e a sua área transformada em campos de cultivo. Em Tânger, a redução de habitantes foi drástica. Passou de 4.000 habitações para apenas 1.000, mas as opiniões dividem-se sobre se essa redução foi na área urbana ou apenas no número de habitantes, mantendo a cidade o mesmo tamanho. Em Azamor, cidade que se desenvolve ao longo do rio, foi construído um atalho na parte mais próxima da barra, resultando na criação de um recinto quadrangular. Posteriormente foram demolidas as casas da parte sobrante, que se transformou em zona agrícola, mas a muralha foi mantida para proteger esses campos.
Safim também foi atalhada, anulando-se duas áreas não edificadas que existiam no interior das muralhas. As cidades tinham que ter um acesso direto ao mar, de onde eram abastecidas e socorridas. O controle das frentes ribeirinhas, das praias ou dos portos era fundamental. Para tal, eram construídas couraças, tramos de muralha perpendiculares à cerca principal, que se prolongavam até ao mar. As couraças são um elemento constante e marcante das fortificações portuguesas em Marrocos, postos avançados de artilharia sobre o mar e corredores fortificados para cargas e descargas. Em Ceuta ficaria famosa a couraça da Ribeira ou da Banda de Tetuão, no mar de Barbassote, do lado sul da cidade. Particularmente interessante é a couraça de Alcácer Seguer, um autêntico corredor fortificado com 110 metros de extensão, ligando o castelo à praia, terminando numa grande porta protegida por duas torres circulares, pela qual os barcos mais pequenos podiam entrar. Em Arzila existiam 3 fortificações que garantiam o controle da frente ribeirinha, o conjunto Couraça-Baluarte da Couraça, o Baluarte de São Francisco e o da Pata da Aranha. Também muito importantes foram as couraças de Tânger, destinadas a proteger a aproximação de navios e o porto. Em Safim foi construída uma couraça ligada à muralha no seu extremo norte e em Santa Cruz do Cabo Guer uma couraça também protegia o acesso ao mar. A dependência do mar para a sobrevivência das praças resultou na construção de novos castelos junto ao porto, quando os existentes estavam afastados da água. Em Tânger foi construído o Castelo Novo, ou Castelo de Baixo, que os ingleses chamariam posteriormente York Castle, e em Safim o Castelo do Mar, duplicando a função administrativa das antigas alcáçovas, mas trazendo a residência do governador estrategicamente para junto do porto. Após a conquista das cidades do norte, Ceuta, Alcácer Seguer, Arzila e Tânger, são realizadas obras de reparação nas suas muralhas, danificadas pelas destruições provocadas durante as suas conquistas. O objetivo era reparar rapidamente os danos para criar condições mínimas de segurança. Estávamos nos primórdios da utilização das armas de fogo e persistia o modelo medieval da arquitetura militar, com as suas muralhas aprumadas, guarnecidas de torres adoçadas, com caminho de ronda protegido por ameias, já que a defesa da muralha era realizada ao longo de toda a sua extensão. O principal protagonista das obras realizadas neste período foi Rodrigo Anes, mestre das obras dos lugares de África. No início do século XVI, sente-se a necessidade de reformular as defesas das cidades ocupadas. É um período revolucionário na arquitetura militar, no qual as armas de propulsão mecânica, como os arcos de flechas, as bestas ou as armas de arremesso de projéteis como os trabucos, foram progressivamente substituídas por armas utilizando a pólvora, como canhões, bombardas, trons ou arcabuzes. O uso da pólvora obrigou a importantes transformações nas fortalezas que precisavam de se apetrechar e adaptar para resistirem aos impactos das novas armas. Para fazer face aos novos desafios, Portugal socorre-se dos mais prestigiados mestres construtores nacionais e estrangeiros. Entre eles, os portugueses Diogo e Francisco de Arruda, o biscainho Francisco de Anzilho, o cantábrio João de Castilho e o francês Diogo Boitaca, que antes de prestarem serviço em Marrocos, tinham já uma significativa obra realizada ao serviço da coroa portuguesa. Diogo Boitaca, por exemplo, fez os primeiros projetos do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém em Lisboa, e trabalhou no Mosteiro da Batalha, na Sé da Guarda e na Igreja de Santa Cruz em Coimbra. Foi agraciado por Dom Manuel com o título de Mestre das Obras do Reino. Neste período de transição, o modelo medieval coexiste com as inovações renascentistas, mas gradualmente os conceitos medievais vão sendo abandonados. A defesa ao longo de toda a muralha mantém-se, com o caminho de ronda e as ameias, surgindo as primeiras canhoneiras nos baluartes, situadas a vários níveis para garantir o disparo a longa e a curta distância. Para facilitar o ressalto dos projéteis, as muralhas e os baluartes inclinam-se nas suas faces exteriores e os baluartes ganham formas arredondadas. Surgem os alambores, embasamentos inclinados para afastar o assaltante da muralha e evitar a minagem das suas fundações, geralmente combinados com fossos.
Em 1511, chega a Ceuta Francisco de Anzilho, acompanhado de 300 pedreiros, com a missão de reforçar as suas defesas. Foi modernizada a muralha, que separava a cidade da península da Almina, e criado um fosso seco no seu exterior. Reconstruída a couraça da banda de Tetuão na Praia da Ribeira e construída uma nova couraça do lado norte, junto à Porta do Campo, conhecida como Couraça do Estreito ou Couraça Nova. As obras seriam terminadas por Diogo Boitaca em 1514. Em Alcácer Seguer, o plano de Danzilho incidiu nas muralhas, que foram modernizadas e protegidas com um fosso com escarpas argamaçadas. Foram introduzidos baluartes e portas abaluartadas e construída uma nova couraça ligando o castelo ao mar, protegida por 2 torreões circulares na sua extremidade, supostamente desenhada por Diogo Boitaca em 1502. Foram realizadas obras no castelo, que foi ampliado, e construída uma praça de armas. A missão de Francisco de Anzilho em Tânger incidiu sobretudo na reformulação das defesas da frente de mar da cidade. A intervenção incluiu a modernização do Castelo Novo, a construção das couraças, o reforço da Barbacã, uma antemuralha de altura mais reduzida, e a construção dos degraus da Ribeira, que ainda hoje caracterizam a área do antigo porto. Em outubro de 1508, o sultão de Fez, Mohamed o Português, cerca Arzila e conquista a chamada Vila Nova, ficando apenas o castelo em mãos dos portugueses. O capitão da praça, auxiliado por uma armada espanhola, consegue expulsar os invasores. Arzila sofre grandes destruições nas suas muralhas, no casario e na igreja matriz, que é incendiada. No ano seguinte, dá-se um segundo cerco a Arzila, abortado com a intervenção de uma armada enviada por Dom Manuel. Estes 2 cercos vêm comprovar as debilidades das defesas da vila e a necessidade de uma intervenção de fundo no recinto muralhado, levando o rei de Portugal a interromper as obras do Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, para que o mestre responsável pelos trabalhos, Diogo Boitaca, pudesse reforçar a defesa de Arzila. Boitaca chega à cidade em 1509, onde permanece um ano, durante o qual elabora um projeto global de intervenção. Em 1511, a execução das obras é entregue a Francisco de Anzilho. Danzilho começa por se concentrar na reformulação do atalho, que é terminado e complementado com um fosso, intervém no castelo, nomeadamente na construção da Torre de Homenagem, nos principais baluartes da cidade e no reforço da defesa da Porta da Vila, que é munida de canhoneiras e de uma ponte levadiça. Para as praças do sul foram enviados os irmãos Diogo e Francisco de Arruda. A intervenção em Safim data de 1512, com a chegada de Diogo de Arruda à cidade, com 150 pedreiros, a quem se junta pouco depois o seu irmão Francisco. São construídos novos muros de atalho e reparados os existentes. A partir de 1513, as obras passam para a responsabilidade de João Luís e de Pedro Álvares, que constroem o Castelo do Mar e a Couraça, protegendo o porto. A intervenção de modernização do Castelo de Cima ou Queixla, cujo impressionante baluarte da Alcáceva seria apenas terminado em 1540, foi entregue a Lourenço Argueiro. Diogo de Arruda chega a Zamora em 1513, com ordens para fazer primeiramente o alcácer da cidade, ou Casa dos Capitães, rodeado por um fosso. No ano seguinte, Francisco de Arruda junta-se ao irmão, levando consigo, segundo consta, seu filho Miguel de Arruda, com apenas 15 anos de idade, que se inicia nas técnicas da construção militar. A intervenção dos Arrudas, efetuada em 1514 e 1515, incidiu na generalidade da muralha, que foi munida de alambor e protegida por fosso, nos baluartes do lado de terra, chamados de São Cristóvão e do Raio, e nos 2 baluartes do lado do rio. Na construção de fortalezas isoladas, os portugueses desenvolveram um processo engenhoso, extremamente racional, seguro e expedito. Para proteger os operários e tropas, vulneráveis aos ataques inimigos enquanto decorriam as obras, a construção era precedida da montagem no sítio de uma estrutura provisória de madeira que era desmontada no final, ao redor da qual se construía a fortaleza. O projeto tinha por base uma planta quadrangular e torreões circulares nos seus vértices, fossem 4 ou 2, colocados de forma a cobrir os ângulos de tiro rasantes à muralha
e a proteger a porta de entrada. Os materiais eram transportados de Portugal, já pré-fabricados. As pedras de cantaria chegavam já talhadas e os elementos de madeira prontos a utilizar, assim como a cal ou os pregos. O tempo de vida das fortalezas isoladas em Marrocos foi extremamente curto, precisamente por não disporem dos meios para adquirirem um sistema de apoio para a sua defesa e sobrevivência. Bom Mirão, o Castelo Real de Mogador e o Castelo de Aguz apenas duraram meia dúzia de anos em mãos portuguesas. Pelo contrário, as fortalezas que evoluíram para cidadelas, Santa Cruz e Mazagão, puderam criar mecanismos próprios de sobrevivência e relacionamento com as populações das áreas envolventes. De Bom Mirão e do Castelo Real de Mogador não temos elementos para referir como seriam à época da sua utilização pelos portugueses, mas o Castelo de Aguz, obra dos Arruda, mantém-se de pé e sem grandes alterações, exceto a demolição das construções no seu interior. O Castelo Real de São Jorge de Mazagão, também obra dos Arrudas, permanece no interior da cidadela de Mazagão. A fortaleza de Santa Cruz do Cabo Guer foi construída junto ao atual porto de Agadir, num local onde existia uma fonte, que ficou no seu interior, tendo assim autonomia de abastecimento de água, mas a escolha do local, na base de um monte chamado o Pico, revelar-se-ia fatal. A fortaleza consistia de um pequeno castelo no interior do qual existiam algumas construções, uma igreja, armazéns e algumas habitações. Dispunha de uma couraça e era encerrado por uma muralha pouco eficaz por ser baixa e incompleta do lado do mar. Em 1513 foi vendida à coroa portuguesa pelo seu proprietário João Lopes Sequeira. Dom Francisco de Castro foi nomeado seu capitão com a missão de reforçar a sua função militar e económica, ou seja, dotá-la dos necessários meios logísticos, realizar trabalhos de fortificação, garantir os seus abastecimentos e estabelecer relações comerciais com os indígenas. A fortaleza evoluiu rapidamente para cidadela ou vila acastelada, expandindo-se para leste para integrar 30 casas que foram construídas. A muralha foi completada do lado do mar, alteada e reforçada com 7 torres e um fosso ao seu redor, e a igreja foi ampliada verticalmente e munida de ameias para colocação de artilharia. O castelo foi provido de uma torre de homenagem e concentrava no seu interior os principais equipamentos, como a igreja paroquial de São Salvador, o mosteiro franciscano de São Sebastião e o Hospital da Misericórdia. No exterior, foi criado o bairro da Moraria para albergar a tribo dos Cacimas, aliada dos portugueses. No seu período áureo, Santa Cruz teria uma guarnição de 700 homens e mais 1000 mouros de pazes, e florescia no local o comércio da cera, cobre, ouro e escravos. Após a queda de Santa Cruz do Cabo Guer em 1541, toda a filosofia de intervenção portuguesa em Marrocos foi alterada, decidindo-se o abandono da grande maioria das praças. Safim e Azamor são evacuadas em 1542 e Arzila e Alcácer Seguer em 1550, mantendo-se apenas Ceuta e Tânger no norte e Mazagão no sul, praças que seriam de novo reformuladas de acordo com os mais modernos princípios da arquitetura militar do Renascimento. A tarefa é confiada a Miguel de Arruda, que se iniciara ainda jovem com o pai e o tio nas intervenções em Azamor. Após as obras que dirigiu em Marrocos na década de 1540, seria nomeado por Dom João III mestre das obras dos muros e das fortificações do reino, lugares de Além e Índia. Posteriormente foi autor da Fortaleza de São Sebastião na ilha de Moçambique, da Praça Forte de Salvador da Bahia no Brasil, da Fortaleza de São Jorge da Mina no Ghana, que tem uma cisterna idêntica à de Mazagão, do Forte de São Julião da Barra em Lisboa e das Muralhas de Lagos. Neste período, os conceitos evoluem de forma muito rápida. A arquitetura militar já se encontrava liberta do espartilho medieval e evoluíra para um exercício de geometria em que as fortificações são totalmente concebidas a partir dos ângulos de tiro. Surgem os baluartes de forma pentagonal ou em cunha, dispondo de bocas de fogo laterais para tiro rasante protegidas por orelhões, paredes que resultam do prolongamento das suas faces exteriores. As muralhas ganham espessuras impressionantes e inclinações acentuadas, tendo como função principal ligar os baluartes, nos quais se concentra a artilharia.
Os panos de muralha quebram-se para o interior, abrindo o ângulo de tiro, e a combinação fosso-muralha torna-se predominante. O tiro rasante vai resolver o problema do tiro de proximidade e dos ângulos mortos, permitindo cobrir os terrenos mais próximos das muralhas com canhoneiras elevadas, segundo o princípio de que os terrenos adjacentes a cada baluarte eram defendidos pelo tiro realizado a partir do baluarte seguinte, através de canhoneiras laterais. Em Ceuta, a intervenção assentou sobretudo na reformulação da chamada Frente de Terra. A muralha real, construída ao longo do fosso navegável, atual fosso de São Felipe, unindo os baluartes de Santo António e São Sebastião, é um impressionante pano inclinado de alvenaria de pedra, com 170 metros de comprimento por 20 metros de altura e 11 metros de espessura, munido de canhoneiras no seu topo. Em 1549, Miguel de Arruda chega a Tânger, onde concebe importantes projetos para modernizar as defesas da cidade. É construída a cidadela, que vem reformular o castelo de cima e dotar de defesas eficazes o acesso a partir do planalto do Marchane, destacando-se o baluarte da Alcáçova, que defende a sua entrada. É um impressionante baluarte de forma trapezoidal, assente num alambor de altura mais reduzida, típico deste período de especialização da arquitetura militar adaptada à artilharia. A construção da cidadela de Mazagão é o corolário desta evolução, constituindo o exemplo da máquina de guerra perfeita que resistiria em mãos portuguesas durante mais de 200 anos. Dom Luís, irmão do rei Dom João III, organiza uma equipa de arquitetos e engenheiros militares, começando por recolher informações e opiniões de vários especialistas. Um deles foi Francisco de Holanda, que elabora em Itália um primeiro esboço a partir dos conceitos teóricos mais avançados da época. Miguel de Arruda, responsável pela coordenação do projeto, contrata em 1541 o engenheiro militar italiano Benedetto da Ravenna para desenhar o projeto base. O modelo assenta numa planta quadrangular com cerca de 6 hectares de área, com os lados quebrados em estrela de 4 pontas para aumentar o ângulo de tiro, com 4 baluartes nos cantos e um fosso inundável. A disposição e orientação das canhoneiras, garantindo tiro frontal e tiro rasante à muralha, conjugada com a quebra para o interior dos panos da muralha, asseguravam a cobertura total do terreno envolvente, a anulação dos ângulos cegos e a garantia do tiro à distância e de proximidade. O velho Castelo Real de São Jorge de Mazagão mantém-se no centro da cidadela, sendo-lhe adoçados edifícios nos seus 4 lados, onde se instalam a vedoria, a cadeia, o Hospital da Misericórdia e armazéns. No interior é escavada a velha Praça de Armas do Castelo e construída a cisterna manuelina, da autoria de João de Castilho e João Ribeiro, que garantia a autonomia de água da cidadela com os seus 2.800 metros cúbicos de capacidade. A cisterna era o coração da cidadela e a água o seu sangue. Praticamente todo o património de origem portuguesa em Marrocos encontra-se classificado como Património Nacional de Marrocos. Em El Jadida, a cidadela de Mazagão foi classificada como Património Mundial da Unesco, com as suas fortificações, o castelo e edifícios adoçados, algumas igrejas e a cisterna manuelina, esta última o ex-libris deste património. Em Safi, encontram-se vestígios importantes da presença portuguesa, nas suas muralhas, nos castelos do Mar e do Alto, na catedral e em muitas pedras de cantaria de antigas portas utilizadas em habitações mais recentes. Em Azemur, Azila e Tânger destacam-se as muralhas com os seus baluartes. Uma referência para a Casa dos Capitães em Azemur, a Torre de Homenagem de Azila e os vestígios dos 2 castelos de Tânger. Quesar Serrir é um importante sítio arqueológico. O seu abandono desde a partida dos portugueses permite conhecer aspectos interessantes da vida nessa praça. Em Subir a Cadima subsiste o velho castelo de Agus e em Imurane e Agadir permanecem vestígios das construções edificadas pelos portugueses. Para além dos testemunhos edificados, ficou também um rico património imaterial, com base em acontecimentos, lendas e influências culturais. A cooperação entre Portugal e Marrocos no âmbito do estudo, reabilitação e salvaguarda do património de origem portuguesa em Marrocos
tem sido relevante.